Após estudarmos no trimestre passado o livro de Marcos, o Evangelho de João Marcos, nós vamos estudar nesse trimestre outro evangelho, o Evangelho de João, o discípulo amado. Vamos ver com João quem é o Senhor Jesus. O Evangelho de João não apresenta no seu texto quem é o autor, mas o autor é João, o discípulo amado. Ele foi escrito entre 95 e 100 depois de Cristo. João foi o discípulo que viveu mais tempo, viveu até o final do primeiro século. E ele escreveu então esse evangelho, o quarto evangelho, que foi escrito depois dos outros. Foi escrito para a segunda geração dos cristãos, para aqueles que não haviam convivido com Cristo. Foi escrito em Éfeso, após o retorno de João da ilha de Patmos. João ficou exilado na ilha de Patmos até o ano 96. E quando ele voltou, ele veio para Éfeso e lá ele escreveu o seu evangelho. O que João apresenta nesse evangelho? O Senhor Jesus é a revelação suprema de Deus. Ele diz também que salvação é vida. Mais ainda, a glória de Cristo, a glorificação de Cristo se deu por conta da sua crucifixão, por conta do seu sacrifício expiatório. João também aborda o ministério do Espírito Santo, como o Espírito Santo ajuda, como o Espírito Santo assiste aos crentes. E mais ainda, ele fala sobre o fim. O fim chegou. Ele fala também sobre a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Veja aqui um parágrafo da nossa lição. O propósito do estudo desse trimestre é compreender a mensagem do Evangelho de João. Ele é singular entre os quatro evangelhos, muitas vezes concentrado na atenção de diálogos pessoais, ocorridos entre Jesus e apenas uma ou duas pessoas, como Natanael, Nicodemos, o samaritano, ou a samaritana, o paralítico do tanque de Betesda, o cego de nascença, Lázaro, Maria e Marta, Pilatos, Pedro e Tomé. Muitas dessas histórias aparecem exclusivamente em João. Vamos ver então esses diálogos, essas conversas pessoais de Jesus. E essas conversas pessoais de Jesus vão nos ajudar a entender que o Senhor Jesus também quer ter conversas pessoais com cada um de nós. João nos leva ao conhecimento de que a vida de Jesus nos traz a vida eterna. Veja João 17, verso 3. Ora, a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. O que é a vida eterna, irmãos? A vida eterna é conhecer o Senhor Jesus Cristo. E João se empenha em apresentar o Senhor Jesus Cristo. O verso para memorizar da nossa lição, João 20, versos 30 e 31, o apóstolo apresenta as razões pela qual o seu evangelho foi escrito. Vamos ver. Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida no seu nome. Veja, qual é o objetivo? Apresentar os sinais da divindade de Cristo. Os milagres, não todos, como ele mesmo diz, não poderiam ser escritos todos os milagres, mas milagres representativos que apresentam a divindade do Senhor Jesus Cristo. Mas para que apresentar esses milagres? Para fundamentar a nossa fé, para fundamentar a nossa crença, para que creiamos no Senhor Jesus Cristo. Para quê? Para isso, para confirmar a salvação em Senhor Jesus Cristo. Para que tenham a vida eterna em seu nome. João apresenta sinais e milagres que apontam para a maravilhosa realidade. Jesus Cristo é o Messias da profecia. Quais as razões do milagre de Jesus? Nossa lição apresenta também essas razões. Em primeiro lugar, para atender às necessidades humanas, muitas das quais incluíam uma dimensão espiritual relacionada ao perdão e à restauração. Os milagres de Jesus eram para atender necessidades humanas espirituais e físicas. Continuando, em segundo lugar, ao contrário dos muitos chamados milagres de hoje,
Jesus nunca realizou tais milagres para satisfazer a curiosidade humana, mas para prestar auxílio aos necessitados. Veja uma frase aqui da senhora Ellen White. Nem nessa ocasião, em qualquer outro momento em sua vida terrestre, ele realizou um milagre em seu favor. Suas maravilhosas obras foram todas para o bem dos outros. Jesus realizava obras para o bem dos outros, realizava milagres, não para sua promoção pessoal, mas para atender às necessidades humanas. O terceiro ponto é que os milagres de Jesus serviam para dar provas da veracidade da sua mensagem e da sua missão para com a humanidade perdida. Ao efetuar milagres, Jesus estava dando provas, evidências da sua obra, evidências da veracidade da sua mensagem, evidências de que a sua mensagem era verdadeira. Para finalizar, seus milagres serviam para cumprimento da profecia do Antigo Testamento, correspondendo ao que os patriarcas e profetas de Deus haviam predito para ele. Vejam, esses os objetivos dos milagres de Jesus. A lição desta semana chama-se Sinais que apontam o caminho, ou seja, milagres que apontam o Senhor Jesus Cristo. Nessa semana nós vamos estudar os primeiros milagres de Jesus relatados por João. As bodas de Caná, a cura do oficial do rei e o paralítico de Betesda. 3 milagres importantes, significativos, que mostram a divindade de Cristo, que mostram a disposição de Cristo em atender às necessidades humanas, que mostram que o Senhor Jesus era o Cristo da profecia. Vamos orar. Muito obrigado, Senhor, por mais um estudo que vamos ter agora, neste novo trimestre. Um estudo sobre o Evangelho de João, o Evangelho de João que apresenta o Senhor Jesus. Que apresenta o Senhor Jesus para que nós creiamos nele. E mais, para que crendo nele tenhamos vida, vida no seu nome. Queremos ter vida no teu nome, Senhor Jesus. Queremos que nos ajudes nesse trimestre para que possamos estudar, aprender e praticar as verdades bíblicas encontradas no Evangelho de João. Abençoa cada um dos alunos da Escola Sabatina, cada um dos professores da Escola Sabatina. Abençoa todas as classes, as igrejas, para que seja um estudo feliz e que nos alegremos em conhecer um pouco mais do Senhor Jesus. Tudo isso te pedimos e agradecemos em nome deste mesmo Senhor Jesus. Amém. Muito bem, então felicidades para todos, felicidades para o estudo de todos. Vamos nesta semana e nesse trimestre estudar o Evangelho de João. Vamos conhecer um pouco mais o Senhor Jesus. E para conhecer o Senhor Jesus, em conhecendo o Senhor Jesus, vamos ter vida no seu nome. Deus abençoe a todos e dê uma semana feliz.